Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Pode Isso, Montone, uma pergunta. O meu podcast eu sempre gosto de reforçar que assim, Pode Isso, Montone, POD, né, de podcast, e Pode Isso é aquela pergunta do Arnaldo pro Galvão, né, Galvão Bueno, e no final uma vírgula, né, uma vírgula, um ponto de interrogação, que é pode ou não pode. Então é uma vasta brincadeira aí, né? Porque eu paguei várias pessoas de marketing aí, especialistas, pessoas que têm esse gabarito de publicidade para que eles pudessem criar o conceito, e eu acho que está no meu dever, até por ser uma pessoa que investiu nisso, tempo e dinheiro, que isso fosse passado pra frente, entendeu? Porque às vezes você passa batido, você vem por mim, ou você nem assiste esse programa e eu tô falando sozinho, mas eu acho importante passar um conceito. Gente, eu queria, sem mais delongas, hoje, eu não tenho o nome no título você já deve saber, mas enquanto eu tô gravando, normalmente eu sempre penso no título antes, pra poder dar o tom do meu podcast. Por exemplo, quando eu falo assim, férias, aí eu vou falar só de férias, basquete, eu já tenho o tom, né? Tipo, até mesmo música, você gosta de música, eu já tenho o tom que vai editar, né? Nesse caso aqui, eu vou explicar pra vocês. Eu tinha dito que era um podcast semanal. E por 8 episódios, esse é o nono, ele se manteve. Ou seja, 8 episódios são 8 semanas, né? Quase 2 meses, e ele se manteve. Por que ele não se manteve? Eu vou explicar pra vocês. Eu, e é um pouco do tema de hoje, fui tirar uma mini férias em novembro. Naquela semana do feriado da Consciência Negra, ali dia 20 de novembro. O que eu fiz? O último episódio que vocês vão ver aqui, anterior a esse aqui, é eu e a Viviana, minha esposa, falando sobre música. E a gente gravou Música Parte 2. Mas a tecnologia, que deveria estar a favor do homem, ela falhou num determinado momento que ela deveria ter sido super importante para mim. E qual que foi esse momento? Em eu ia falar várias tentativas ou enésimas tentativas, pode colocar o número que você quiser aí. Eu tentei tirar esse episódio, porque a ideia era eu tirar esse episódio, já deixar ele programado, ele subir, que é o Música Parte 2. Eu perdi esse episódio, peço perdão aí pra você que estava curioso pra ver, mas ele não existe mais. E eu já fiquei com raiva dele, não vou gravar um Música Parte 2, mas eu vou gravar um episódio com a Viviana. Um outro episódio, porque eu gostei também, acho que ficou legal, e o dinamismo de conversar com outras pessoas é legal. E mais, além de eu admirar minha esposa, já que ela é maravilhosa e como comediante, etc., ela tá aqui do lado. É mais fácil convidar ela para participar do que outras pessoas, você entende? Que não querem vir no meu podcast. Aí, esse episódio número 2 não subiu. E aí eu falei assim, ó, pô, vou gravar um na praia lá. Porque eu fui pra praia, falei, vou gravar um na Praia Grande. Fui pra Praia Grande, falei, vou gravar uns episódios, contando umas histórias e falar um pouco de miniférias. Eu não gravei quando eu voltei. E aí eu não consegui subir esse. E aí eu me enrolei em vários trabalhos. Deixa eu até ver que dia é hoje, só pra eu falar que eu tô gravando. Dia 7 de dezembro. Isso faz uns 15 dias, ou seja, faz 15 dias, 2 semanas quase que eu não gravo o meu podcast, né? E aí eu tô gravando esse, tá subindo dia 8 provavelmente, né, na segunda-feira, esse podcast pra você. E aí foi por isso que eu acabei não subindo. Então eu quero sim, eu vou manter. Por que eu dei toda essa volta? Pra que eu peço encarecidamente pra você que está vendo até aqui nos 3 minutos e 40 aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, fica aqui comigo. Espero que vocês estejam gostando desse meu podcast. A ideia é eu ficar falando e conversando com vocês aqui sobre coisas diversas. E agora acabei de falar sobre erro de tecnologia. Eu vou dar um pouco sobre a minha opinião sobre erro de tecnologia. Eu sou um cara, assim, que eu sou da geração, assim, e eu sempre achei isso muito louco, tá? Meu pai sabe mais de tecnologia, ele tem 60 anos do que eu, entendeu? Que eu tenho 32. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, durante muito tempo eu me martirizei pra aprender determinadas coisas, porque o pessoal falava assim pra mim, ai, aprende a editar, porque vai te ajudar na comédia. Aprende a não sei o quê. Ah, cara, não quero. Não quero, desculpa. Tem ferramentas que eu confesso que eu vou tentar aprender. Tipo, chat GPT é uma baita de uma revolução, inteligência artificial, entendeu? Não tem como eu ficar pra trás. Você entende isso? Não tem como eu ficar pra trás. E também tem várias outras coisas que não tem como, né? Você acabar ficando pra trás. Em tecnologia, por exemplo, rede social. Não tem como você ficar pra trás em rede social, assim. Sabe, você vai morar na caverna, você tem que pelo menos entender o que é.
Você pode não querer ter, mas tem que entender o que é. Tipo, o WhatsApp, você vai ficar no SMS aqui no Brasil? Não dá, né? Você entende? Tem coisas que você tem que aprender a mexer. Inteligência artificial é uma delas. Então, tem outras coisas. Inteligência artificial, você viu que eu falei até meio louco. Só que tem outras tecnologias que concorda comigo aqui. Eu, sinceramente, não quero, entendeu? Eu não quero aprender a ficar fazendo edição de vídeo aqui, sabe? Então, tipo assim, tem coisas que eu ainda não sei aqui no podcast. No ano que vem, eu quero fazer alguns investimentos no podcast pra ele ficar meio plug and play. Olha que palavra 10! O que quer dizer plug and play? Quer dizer o seguinte, hoje eu venho colocar aqui a câmera, eu tenho que tirar pra cá, papá. Eu quero deixar um jeito que eu só coloco um cabo, eu apertei um OK na câmera aqui, ela vai ficar dedicada pra isso. Viu? Se ligou? Pois é. Então, por isso que eu também perdi, mas é isso. Fiquem aí no podcast. E sem mais delongas, o que eu queria falar também tem um outro ponto que esse ano foi um pouco difícil pra mim, assim. Porque foi um ano que não foi difícil sobre trabalho. Eu acho que foi um ano muito parecido com vários outros anos, bastante trabalho, etc. Muita alegria, diversão e energia compartilhada. Mas eu achei um pouco mais difícil em relação a. Eu quis parar de fazer comédia em algum momento. Acho que eu comentei outros episódios, mas eu quis parar. E depois eu quis voltar também. Só que eu já tava num outro ritmo, é muito mais difícil. E eu acho que até consegui voltar a fazer determinadas coisas, né? E até ter um vídeo semanal aqui, um quadro. Eu tô conseguindo, e eu tô muito feliz fazendo esse podcast aqui. O problema é que, um pouquinho antes de eu tirar essa mini férias, eu tava um pouco cansado mentalmente, né? Aí você acaba ficando, né? Muito trabalho, problemas do trabalho, blá, 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 que muitas pessoas acabam passando. Eu falei blá, 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 pra eu não me estender sobre isso, porque não é o foco do episódio. Então, foi um pouco difícil, assim. Eu acho que esse descanso dessa mini férias me ajudou, assim. Eu sempre tive na cabeça mais jovem, e eu nunca, de trocar de trampo e não pegar férias, porque eu achava que era melhor, assim. Depois que eu passei 4 anos numa empresa, depois que eu passei esses 4 anos numa empresa, eu fui rodando buscando melhores oportunidades. Então eu ficava 1 ano, às vezes 2, às vezes 3. Então, tipo, eu não tirava muitas férias nesses lugares que eu fiquei. Só que eu valorizo muito. Teve um dos trampos que, em vez dos caras me darem férias, eles me deram o benefício de ir embora pra casa e não voltar nunca mais, entendeu? Que quer dizer o seguinte, a gente tinha perdido um cliente lá, né? Não foi eu, foi da empresa, e eles falaram que não conseguiriam mais pagar o meu salário. E aí eu entrei com a bunda, eles entraram com o pé, e foi uma delícia pra eles, pra mim, todo mundo foi embora, eu recebi, e eu tava perto de tirar umas férias. Aí eu fiquei mais 1 ano e pouco sem férias, aí entrei aí no trampo que eu tava, fiquei 7 meses, não tinha tirado férias, entrei nesse aqui, já tava uns 3, 4 anos, cara. Eu sei que tem muita gente, assim, que tem uma rotina que é impossível tirar férias porque é autônomo, ou porque trabalha e tem que sustentar os filhos e não tem essa possibilidade, assim, mas o que é péssimo, mas para todas as pessoas um descanso é importante. Seja de 1 semana, 2, cara, você precisa tirar a cabeça do trabalho e fazer outras coisas, sabe? É muito importante. Então, eu acho que não é nem o descanso físico, né? Porque o descanso físico, às vezes você dorme 2 dias aí, você tá bem, né? Mas o descanso mental é muito bom, assim, né, cara? Você não fazer nada, você não ficar estressado. E eu sou um cara que, depois de velho, eu tenho uma ansiedade que, tipo assim, depois de... Não que eu esteja velho, mas com o passar do tempo, eu acabo querendo ver e-mail de trabalho quando eu tô nas férias. Puta, isso é ridículo, cara. Sabe? Tipo, eu quero ver o que tá acontecendo, porque eu não quero voltar defasado. Pra que isso? Entendeu? Vai descansar. O mundo não vai parar. Uma coisa que, tipo assim, eu tenho isso na cabeça também. Você não é especial que as pessoas precisam de você. Ninguém é desse jeito. Claro, você é especial para as pessoas que te amam, para sua família, para seus amigos, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, para seus tataranetos. Se você não tiver isso para qualquer pessoa que te ame, você é uma pessoa importante. Mas agora ninguém é substituível no trabalho, meu amigo. Você sai um mês, os caras se viram e vão aprender a ganhar dinheiro. Então, assim, foi bom, assim, né? Porque, tipo assim, ó, tem uma outra coisa que eu tinha anotado aqui até pra gente conversar, que é como que você encara a rotina também, né? Eu encarava a rotina de uma maneira mais leve, eu já encarei ela, assim. Hoje em dia, assim, eu não sou um cara totalmente apegado ao meu trabalho, assim, né? Espero que eles não vejam isso, mas eu já falei pra alguns amigos próximos, até pra alguns diretores, assim, que hoje em dia eu trabalho na assessoria de imprensa, um dia eu poderia falar um pouco mais sobre ela,
que ela paga minhas contas, né? Eu acho que metade dos CLTs, né, ou 80% eu chutaria bem alto, faz isso. Então eu não sou o cara que mais ama o meu trabalho, né? Então eu não amo tanto assim a minha rotina. O que eu acho que me faz feliz na minha rotina, hoje em dia, é o fato de eu ter a flexibilidade, depois de 15 anos de assessoria de imprensa, de trabalhar home office, e o fato de eu conseguir também voltar a treinar, de eu ter voltado a fazer academia faz 2, 3 anos e eu estou bem feliz com a minha rotina de academia. Então, essa rotina de estar em casa, ir pra academia, voltar aqui, dormir um pouco mais, me faz feliz, sim. Eu gosto da minha rotina, assim. Mas eu não encaro ela todos os dias. Hoje eu tô gravando num domingo e eu só tô um pouco mais tranquilo porque amanhã a gente já tá em dezembro e pro meu mercado dezembro vai desacelerando. Então, tipo assim, agora dia 8 de dezembro, dia 15. Eu até quero falar de um episódio sobre festas de firma de final de ano, confraternização no geral, né? Eu quero falar sobre isso, que obviamente está em alta, está na época. É, eu, eu não fico muito assim apegado à rotina, entendeu? Eu não fico muito estressado, meio triste. Por conta disso, desse momento do final do ano. Mas normalmente quando chega domingo, assim como qualquer trabalhador brasileiro, eu fico meio pra baixo, assim. Farol baixo. Porque eu falo, cara. E não é o fato de trabalhar, cara. Eu já falei sobre isso da comédia em si. Eu nunca quis ser famoso demais ou ser milionário por causa da comédia, por causa do meu trabalho. Eu sempre quis viver tranquilo, assim, sabe? Dividir a minha vida em porções interessantes, assim, sabe aquela máxima, assim, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso? Eu sempre quis fazer isso, entendeu? E principalmente, assim, a gente passa a vida dedicada a uma coisa que a gente não acredita, que é o trabalho. Entendeu? É frustrante, você não tem objetivo, você não tem norte. Então a comédia me fez isso, só que infelizmente eu não consigo pagar minhas contas com ela, né? Então eu preciso dividir a minha atenção com 100% das minhas contas, né? Então eu preciso dividir a minha atenção com 2 empregos, né? Então por isso que eu não encaro a rotina ainda de 100% de maneira alegre e tranquila, por conta disso. É, Eu tinha feito essas 2 perguntas e eu fui descansar na Praia Grande. Foi muito legal, assim, né? Foi bem tranquilo, assim. Foi uma semana boa. É, Não tenho muito o que dizer. Acho que passou lá com a família da minha esposa e foi bem, bem tranquilo. E eu queria contar umas histórias lá da Praia Grande, cara. Tava até lendo aqui pra relembrar as histórias que eu anotei faz bom tempo pra gravar esse episódio, mas eu vou só ver os tópicos aqui, que aí eu vou falando pra vocês, tá? Normalmente eu decoro os tópicos, mas tem dias que não dá, entendeu? Porque eu esqueço, então eu peço desculpas. É, Boas histórias da Praia Grande. Eu passo férias lá desde os 17 anos. Eu tenho 2 amigos meus que eu amo, esses meus amigos de paixão, e eu estudo com eles há longos e longos anos, desde que eu tava no colegial, no fundamental e blá blá blá. Que é o Guilherme e o Rodrigo. A gente passava férias lá na Praia Grande, que tinha um tio meu que tinha uma casa ali na Guilhermina, que é uma praia da Praia Grande, e o Rodrigo, que é o Rossi, né, e o Guilherme, que é o Guilherme Guzmão, eles têm casa lá, né? A família deles tinha casa, eles passavam várias férias lá na Praia Grande. Quando a gente tinha 17, eles iam muito, muito frequentemente. E aí teve uma vez, eu tenho 3 histórias que eu separei aqui, que eu acho que elas são maravilhosas, que é o seguinte: a pipa do Rossi. Por que pipa do Rossi? O Rossi, quando a gente era novo, ele corria pra pegar pipa. Teve uma vez que a pipa do cara voou, eu não sei o que aconteceu, e era um menininho, a gente era tudo moleque. E o Ross passou na frente dele, porque o Ross corria mais, pegou a pipa e fez assim, ó. Aí o moleque, mano, aí veio atrás da gente o Ross e o moleque veio atrás dele. E o moleque bem no vídeo, o moleque tinha, sei lá, 8 e o Ross tinha 17. Aí o moleque ficou falando pra ele assim, ó: toda vez você vem aqui pisa no meu dedão, toda vez você vem pisar no meu pé, para de pisar no meu pé. Tipo, o moleque começou a dar uma reclamação com ele, como se toda vez isso acontecesse, entendeu? Puta, eu lembro até hoje do jeito da pipa. Ele: toda vez você pisa no meu pé, né? Você precisa me empurrar assim. Tipo, ele ficou indignado, mano. A outra que eu lembro, eu vou deixar uma que eu gosto muito pro final. É quando eu bati o peito tentando andar de bicicleta e eu peço perdão, assim, porque o Rossi tem algumas habilidades assim que eu acho que algumas delas são até um pouco em cima da média, que ele é bom de coordenação, né? O Rossi jogava bola bem, assim, basquete, joga ping-pong, e o Rossi andava de bike e ele andava sem as mãos, assim, sabe? Ele soltava as mãos do guidão e deixava o bagulho fluir, né? O Rossi tinha isso.
E aí, pô, obviamente eu não conseguia fazer isso, só que eu achava da hora, eu ficava vendo. E eu sou ruim, eu sou o inverso, eu sou péssimo de coordenação motora. Ross fazia isso. E aí a gente tava andando um dia, mano, e sabe o trânsito, assim, Praia Grande tava andando rápido, tinha uma calçada de guia alta, tá ligado? O Rossi veio, bateu o guidão, assim, bateu a roda da bike, subiu e foi. Eu falei, não vou descer da bike e tentar subir de novo. Ah, meu amigo. Na hora que deu-lhe um impacto ali, ó, eu girei, vi minha bunda, bati o peito, puta merda. Nunca mais, nunca mais. É... Eu acho que a outra boa história lá da Praia Grande que eu tive, que eu me lembro, assim, que foi bem legal, é quando a gente enfiou 17 pessoas no apartamento. Cara, eu nunca. Cara, não tem como mais. Insalubre total que a gente fez. Era um apartamento de cozinha, varanda, sala, banheiro e um dormitório. Certo? Aí foi nesse apartamento, faça a conta comigo. Esse meu tio, o Clóvis, estava lá. Um outro tio meu, o Júnior, estava lá. A esposa dele estava lá. Minhas duas vós, que na época estavam vivas, estavam lá. 5 pessoas. Meu pai, minha mãe, o marido da minha mãe, na época, 8, eu, a minha irmã, 10. Eu falei 17, mas é mal dizer, né? Mas tinha 10, tinha umas 12 pessoas, 12. 12 pessoas nesse apartamento. Aí teve a virada do ano, fogos comendo solto, bonitão aqui com 17 para 18 anos, saiu pra curtir, tomar uma, viver. Voltou, o belezinha voltou 4 da manhã, todo mundo já meio que dormindo. Cheguei lá, mano, gente dormindo na cozinha. A sala enfileirado, tá ligado? Parecia gente assim, ó, gente. No quarto, todo mundo. Mano, peguei um travesseiro, deitei na porta do banheiro assim, dormi, velho. Não tem muito o que fazer. Final de ano, meu amigo, a praia. E, tipo assim, tem até aquele meme assim, o cara fala assim: meu amigo me chamou no final do ano e disse que a casa na praia dele tinha muito espaço, velho. O cara tá dormindo dentro do box. É isso, velho. Tem muito o que fazer. E a outra grande história aqui pra gente encerrar hoje, que eu queria dizer é o seguinte: teve uma vez, e essa história eu nunca mais me esqueço. A gente foi jogar bola. Eu, o Rossi e o Gui, a gente foi jogar contra os caras lá, na praia. E a gente tava jogando e se divertindo. Começou do nada, assim, ó. Sabe quando, tipo, você tá aqui de boa, o negócio tá claro, você olha pra janela aqui do seu lado, mudou tudo, assim, ó. Raio, loucura. Sabe o que você fala, meu, o que tá acontecendo? Começou a acontecer isso, trovão. Meu, e aí a gente não quis sair, aí a gente foi pra baixo de umas barracas lá daquelas. Saiu da água, foi pra baixo de umas barracas assim, ó. Raio comendo solto, a galera indo embora, uma loucura. Quando passou, deu um raio na água, pegou no cara. Putz, o cara tava de sunga, um gordinho assim, branquinho, o cara, assim, mais alto. E ele tava de sunga. E aí veio a ambulância, já pegou, tirou e passou um tempo a praia esvaziada, parou de chover, a gente continuou jogando bola. Veio uma mulher da TV, né, TV local, fazer uma matéria lá. E ela falou assim, entrevistou a menina, tal, foi entrevistando uma galera. Aí foi entrevistar uma mulher, que eu achei genial, assim, a mulher. O cara tava de sunga, gente, sem nada. E ela falou assim, a repórter perguntou, você viu o que aconteceu? Ela falou, aham. Aí ela, você poderia dar um relato pra gente aqui, pra TV? Ela, posso. Aí ela falou, o que aconteceu? Ela, menina, você não acredita. Bateu um raio que pegou na cabeça dele, foi descendo o raio, que pegou na camisa, rasgou a camisa dele, desceu, pegou no dedão, que arrancou a tampa do dedão. Ela achou que o negócio conduziu, mano. Genial, gente, genial. E aí, pra gente matar isso aqui que eu queria dizer, assim, que ô saudade dos meus 17 anos, né, meu amigo? Tem um meme que tá rolando na internet também que fala assim, ó. Antes eu misturava vodka, boas drogas, um bom pão, feijoada e ia curtir minha vida, velho. Quando eu tinha 17 anos, você foi fazer de tudo com 17, 18, 19, 20 anos. Uma doideira desses 17 aos 20. Hoje em dia, se eu tomo café com leite, é capaz de eu me cagar. Pois é. É com essa que eu encerro hoje. Muito obrigado a você que está aqui. Se você não sentiu falta disso, obviamente você nem se ligou. Mas se você sentiu, muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilha com as pessoas. Pega o link, passa para alguém, pede a pessoa se inscrever, ativar o sininho. E não assisti tudo, dá uma curtida que vai me ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado, porque eu me divirto muito buscando